Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante José Maria Pontes e Silva, com a segunda parte do tema, Passe Magnético. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao tema Passe Magnético, que foi visto na palestra anterior. Então eu pediria àqueles que não viram a parte 1, a primeira parte da palestra, que vejam no YouTube ou na TV Fraternal. Porque lá nós mostramos as vertentes do pensamento, a morada energética, mostramos mais ou menos como se produz o pensamento e de forma que tem informações importantes que vão ser complementadas com aquilo que nós vamos comentar hoje. Então eu peço que vejam a primeira parte para que melhor entendam a sequência das 3 palestras que nós vamos dar sobre o passe magnético. Fato mediúnico pela hipnose comum, da obra de André Luiz. Mecanismo da cura, é a continuidade. Nós sabemos que existem no mundo espiritual muitas entidades espirituais que se especializaram em dar passes. E nós aqui na Terra, apesar de estarmos lidando com o pensamento através da imposição das mãos, e que agora com as revelações de André Luiz, nós sabemos que se trata do mentoeletromagnetismo, ou seja, das correntes do nosso pensamento que flui pelas mãos dos passistas, porque o nosso pensamento flui pelo nosso organismo físico. E quando nós direcionamos a nossa vontade, nós atuamos, portanto, através da hipnose, que é a alteração da corrente do nosso pensamento, e obtemos a cura. Não sabemos, evidentemente, a origem da cura, como ela se processa. Nem o próprio Kardec estudou isso, porque os espíritos não deram informações sobre o processo de cura, como efetivamente ele ocorre no ambiente microscópico da substituição de uma célula doente por uma célula nova, por uma célula sã. Portanto, a cura pelo passe, é bom que se diga, é um processo de hipnose natural que se estabelece entre aquele que está dando o passe, entre o médium associado ao pensamento da entidade espiritual, que na verdade é quem opera a cura. Muita gente pensa que é o médium. Não, o médium é o médium, dentro do conceito da mediunidade, do elemento que utiliza a mediunidade. Portanto, o médium não opera a cura, ele contribui para com a entidade espiritual que ali está presente e que é a autora da cura. O merecimento pela cura que se obtém caracteriza a autenticidade do passe. Então, quando alguém recebe um passe e é curado de imediato ou de forma prolongada, se diz que eles mereceram a cura, que o doente mereceu a cura. Portanto, o merecimento se caracteriza por esse conceito. Tá? Então, da obra de André Luiz, nós temos muitas informações que, sem dúvida, serão utilizadas a partir de agora, dentro da casa espírita, de conformidade com o interesse dos novos espíritas que estão aderindo à casa espírita e passando a frequentá-la, participando, portanto, do processo de evolução do centro espírita. O medianeiro, né? Quer dizer, o passista, é o passe que é dado através de um médium. Tratamos exclusivamente dos intérpretes
da assistência aos enfermos. Uma informação importante, porque o eletromagnetismo é utilizado para outros fins também. Poder do fluido magnético. Poder inimaginável. Esta frase é do Emmanuel. Emanação controlada da força mental sob a alavanca da vontade. No dicionário terreno, não há termos que lhe defina uma ideia precisa. A vida surgiu na Terra cerca de, na verdade, foi 2,5 bilhões de anos. Aí tem um erro de grafia. Esta informação é ratificada pelos espíritos. O princípio inteligente, adaptando-se ao elemento orgânico, e com ele construiu ao longo do tempo o seu corpo espiritual, que reflete o corpo físico, ou seja, o corpo espiritual modela o corpo físico, aprimorando-o, melhorando e arquivando suas experiências. Os ciclos de milenárias experiências, cujos estímulos gerados compõem o gigantesco acervo de informações arquivadas na memória profunda, que é o arquivo do sistema nervoso, que está conectado ao arquivo informacional ou arquivo geral que se encontra no corpo mental. Possibilitam o automatismo de elaboração de todos os estados possíveis que caracterizam desde a saúde desejável à desarmonia orgânica. A ação do pensamento, da corrente do pensamento, necessita da associação de estímulos superiores para que a mente, pela ação da vontade, possa induzir a ação construtiva dos recursos íntimos acumulados. Quer dizer, a mente vai ter um poder desta realização. Portanto, exercer o comando do processo de hipnose natural. Corpo espiritual. Órgãos e centros de força executam suas atividades em caráter interdependente. O que significa dizer que em caráter interdependente? Quer dizer que existe um comando central que disponibiliza todas as orientações, todas as determinações possíveis e necessárias. No entanto, há um grau muito alto de liberdade dos órgãos e, portanto, eles são não independentes totalmente. Eles são interdependentes porque eles dependem, portanto, deste comando, mas gozando de uma liberdade extraordinária. Liberdade de automatismo. Corpo espiritual. Sob o impacto do pensamento, assimilam os princípios de ação e reação. É uma célula do corpo espiritual. Quer dizer, sob o impacto do nosso pensamento, se assimila os princípios de ação e reação. Quer dizer, o pensamento impacta o nosso organismo através dos pulsos mento-eletromagnéticos. A saúde e a enfermidade dependerão da associação e dissociação desses princípios. Quer dizer, a saúde e a enfermidade estão diretamente relacionadas com a associação destes princípios, quer dizer, da ação da harmonia, da ligação que existe entre a mente que exerce o comando no organismo físico e a mente embrionária da célula. Portanto, havendo harmonia entre esses elementos, tudo ocorre de forma normal, absolutamente normal. No entanto, a saúde e a enfermidade estão diretamente relacionados com esse fator. A manutenção da existência e a garantia do metabolismo dependem da força mental que promove a transformação de substância em energia no corpo espiritual. A manutenção da existência e a garantia do metabolismo orgânico no corpo espiritual dependem da força mental que promove a transformação de substância em energia.
ainda no corpo espiritual, o conjunto das energias circulantes no psicossoma representa o sistema hemático do corpo humano. Ele quer dizer que no corpo espiritual, nas veias do corpo espiritual, digamos assim, estão os elementos que circulam, que são energias que nós desconhecemos por falta de informações e que são representadas no corpo físico pelo nosso sangue. Quer dizer, são energias colhidas, em parte, evidentemente, nós temos pouquíssimas informações também, do fluido cósmico universal que ocorre num processo vitalício através da respiração. Corpo espiritual, energia essas tomadas pela respiração no reservatório do fluido cósmico. Nós acumulamos, todos nós, essas energias que são assimiladas, portanto, imperceptível por nós, porém se acumulam no corpo espiritual. É para esse conjunto de energias que devemos voltar a maior atenção, pois está ele associado ao estímulo nervoso. Quer dizer, esse conjunto de energias que nós absorvemos através da respiração, num processo vitalício, constante, está associado ao estímulo nervoso. Quer dizer, nós só temos esta informação, que significa dizer que o nosso caro André Luiz não nos deu todas as informações, e certamente no futuro nós teremos mais informações a respeito disso. Correspondendo aos centros vitais do perispírito, nós temos o eritrônio, leucocitônio, o trombônio, retículo endotelial e gânglios linfáticos. Essas palavras, as palavras que não existem em nosso dicionário, como eritrônio, leucocitônio, trombônio, são utilizadas no mundo dos espíritos, é a revelação do André Luiz. O eritrônio está relacionado diretamente com os glóbulos vermelhos, com o eritrócito. Leucocitônio relaciona os glóbulos brancos. E o trombônio, né, se relaciona com a agregação plaquetária. Quer dizer, são centros vitais que existem, é a revelação dele, no nosso corpo espiritual, para os quais são direcionadas as energias da cura, que flui pelas mãos do passista. Eles atingem, portanto, esses centros de força que distribuem para esses setores do organismo, curando, portanto, as enfermidades que eventualmente estejam presentes. Tanto quanto no retículo endotelial, rede de organelas citoplasmáticas chatas. Objetiva, aumentar a capacidade de absorção dos alimentos. E os gânglios linfáticos, sistema de defesa do organismo. São centros vitais, assinalados pelos espíritos, responsáveis pelo automatismo setorial desses elementos que estão na frente, relacionados em letras menores. Correspondência dos centros vitais do perispírito. Aqui ele explica o eritrônio. Estão relacionados diretamente com os glóbulos vermelhos, com as hemácias. Né? Nós temos leucocitônio, relacionados com os leucócitos, os glóbulos brancos. O trombônio, que são os trombócitos, responsáveis pelos trombos. Certo? Retículo endotelial, macrófagos, células que destroem bactérias e substâncias estranhas. Rede de organelas citoplasmáticas chatas, objetiva aumentar a capacidade de absorção dos alimentos. Linfócitos, glóbulos brancos que provêm do baço e órgãos linfáticos. São os gânglios linfáticos. Nós podemos observar de que nós temos na área
técnica, digamos assim, na área de estudo da medicina, existe uma série de informações, naturalmente, de grande importância, e na medida em que estudarmos sobre a aplicação do passe e penetrarmos nestas informações transmitidas por André Luiz, nós iremos, naturalmente, desenvolver melhor o nosso pensamento relativo às curas que são realizadas através da hipnose natural no processo de passes, que milenarmente é conhecido pela humanidade. No entanto, somente com a obra de Francisco Cândido Xavier é que nós estamos sabendo que se trata efetivamente de um processo de hipnose natural que se estabelece. Cabe de se dizer que aqui no Ocidente, quem é tido como descobridor da hipnose é o médico James Braid. Em 1841, começou a estudar o sonambulismo. Então, no sonambulismo, em outros fenômenos mediúnicos que estudavam antes de se iniciarem as pesquisas de Allan Kardec, já havia uma tendência no sentido de que os pesquisadores, aqueles que faziam esses estudos, definissem a importância da hipnose. E Braid, então, criou um método da hipnose vulgar, que é essa hipnose que se vê através de palcos e que às vezes surge até na televisão. Então, na verdade, a hipnose é um bolo gigantesco onde se tira uma pequena fatia, que é o que ocorreu com James Braid. Ele tirou essa fatia sem fazer referência à hipnose como um todo, à hipnose natural. Então, nós podemos dizer, eu sempre dou esse exemplo, a mãe, quando fala com o seu filho, o filho lhe obedece cegamente. Por quê? Porque no momento em que ocorre a reencarnação, a mente da mãe já está conectada com a mente do filho. E ali se estabelece um processo natural de hipnose. Quer dizer, Deus não fez ninguém para obedecer fulano ou ciclano. Então, é o processo do poder mental, e a modificação da corrente do pensamento, que nós chamamos de hipnose, e faz com que a criança obedeça cegamente às sugestões poderosíssimas da própria mãe, que está conectada desde o momento do nascimento. Portanto, a hipnose foi já estudada antes das pesquisas de Allan Kardec, constam em livros que são publicados pela própria Federação Espírita Brasileira, onde chegaram-se a conclusões, os estudiosos, de que uma série de fatores que eram estudados na época estavam diretamente relacionados com o processo de hipnose. E no tempo que Braid fez essa descoberta, segundo ele, eu falo segundo ele fez essa descoberta aqui no Ocidente, porque no Extremo Oriente, ou seja, lá na Índia, às margens do rio Indo, a hipnose já era conhecida há muito tempo. Ele apenas fez um estudo e chegou às conclusões a que os nossos irmãos do hinduísmo já haviam chegado há muito tempo. Portanto, até os dias atuais, a ciência absorveu aquelas frases que foram ditas por Braid, e que os neo-espiritualistas estavam errados, e que não havia absolutamente um tal de fluido animalizado que ligava uma mente a outra mente quando estavam conectadas, mas sim o que o que existia era o poder da palavra, era o poder da vontade de alguém que se impõe sobre outra pessoa, de uma mente que se impõe sobre outra mente. E até os dias atuais estão desta forma, os conceitos no ambiente da ciência. Mas os espíritos vêm ratificando, através da codificação, através da obra de Chico Xavier, de que efetivamente existe a ligação de uma mente com outra, que é feita através dos fluidos espirituais, que nós sabemos hoje que são as produções da corrente dos nossos pensamentos.
porque nós somos bilhões de criaturas e estamos produzindo energias 24 horas por dia. E, portanto, nós estamos produzindo os fluidos espirituais, que são, portanto, as criações da nossa própria mente. Corpo espiritual dividem-se em grupos de trabalho incessante, desde usinas do baço, medula óssea, fígado, gânglios e até o estroma dos órgãos. Estroma dos órgãos, a parte externa do órgão. O fluido magnético do enfermo, sob o estímulo do fluido magnético do passista, com amplitude e eficiência, age sobre as entidades celulares, especialmente as sanguíneas. O cidadão dá o passe, ele está impondo o seu desejo, impondo a sua vontade, que é a de desejar que o doente recupere a sua saúde. Então, ele está automaticamente utilizando um recurso de hipnose. Aí se estabelece o poder da sua mente, ou melhor, o poder da mente do passista, que está associada à mente do espírito que executa a cura. Então, quando eles estão dando o passe, se a pessoa, por exemplo, for curada imediatamente, houver uma cura instantânea, significa dizer que ele mereceu aquela cura. E se a cura ocorre através de diversas sessões de passes, diversas vezes que ele comparece à casa espírita, ali se caracteriza o merecimento do doente pelo merecimento da entidade espiritual e do passista. Quer dizer, o passista, o médium e a entidade espirituais que formam o conjunto que possibilita a cura ser realizada pela entidade espiritual presente, obtendo as condições para a cura, significa dizer que houve, portanto, a atuação da espiritualidade superior, e o merecimento caracteriza, portanto, o resultado. Quer dizer, o merecimento do passista e da entidade espiritual vai caracterizar o fato de se obter ou não a cura. Célula sanguínea em movimento. O fluido magnético do enfermo, sob o estímulo de fluido magnético do passista, com amplitude e eficiência, age sobre as entidades celulares, especialmente as sanguíneas. Quer dizer, o pensamento, a corrente do pensamento, atua diretamente sobre a corrente de sangue sanguínea, corrente de sangue ou a corrente sanguínea do doente. Determinam-lhe nível satisfatório, migração ou extrema mobilidade, fabricação de anticorpos, que parte daí também, improvisação de recursos de combate imunológicos contra bactérias e na redução e extinção de processos patogênicos. Não existe absolutamente nenhuma mágica. Há todo um procedimento que se estabelece entre os veículos que recebem o corpo espiritual do enfermo, a corrente do pensamento que traz em si o desejo da cura, a imposição do processo de hipnose. Daí a importância da necessidade do doente acreditar no processo de cura que ele pleiteia, de que ele quer receber. Se ele não acreditar, as dificuldades serão bem maiores. Todo desregramento moral ou físico se faz repetir sobre as células, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. Todo desregramento moral ou físico se faz refletir sobre as células, determinando situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico. Quer dizer, o doente tem que ter também
uma certa disciplina para receber a cura através do passe. Portanto, qualquer desregramento, qualquer conduta indesejável poderá interferir no processo de cura que ele está pleiteando. A força do pensamento bem orientado garante o nível das células orgânicas, promove efeitos através da facilitação da migração ou aceleramento da mobilidade. Vou repetir, a força do pensamento bem orientado garante o nível das células orgânicas, promove efeitos através da facilitação da migração ou aceleramento da mobilidade. A mobilidade das sugestões são transmitidas através do sangue para o organismo do enfermo. Surge daí o efeito de defesa, a improvisação de elementos de impugnação e combate. A partir daí o próprio organismo começa a se mobilizar. Desfaz processos patogênicos sob o comando da consciência profunda. Consciência profunda. Quer dizer, a consciência no seu nível mais profundo, que o André Luiz chama de consciência profunda. Se a mente passiva sujeita-se à hipnose, como para obtenção de resultados, quer dizer, na magnetização dos corpúsculos do sangue. Os corpúsculos do sangue são movidos por mentes embrionárias. E essas mentes, assim como todas as mentes embrionárias de todo o universo celular do nosso organismo espiritual e organismo físico, estão diretamente conectadas com a mente que comanda, com o elemento encarnado que comanda todo esse universo celular. Quer dizer, há uma sintonia, onde a distonia promove, naturalmente, sequelas, de dificuldades, onde, para que haja essa distonia, para que haja essa sintonia, é necessário que haja um esforço também daquele que recebe o passe. A disciplina não somente do doente, mas especialmente do passista, do médium e da entidade espiritual que se apresenta para promover a cura. Se a mente passiva sujeita-se à hipnose, como para a obtenção de resultados, com mais propriedade opera-se-á a magnetização das entidades corpusculares para efeito de ajuste das províncias celulares. Vejam bem o que o André Luiz falou. Ora, se a mente passiva, a nossa mente, diante de um hipnotizador, obtém excelentes resultados, porque ele acredita numa possível hipnotização, então muito mais facilmente os corpúsculos do sangue, ou seja, as células orgânicas que são, digamos, mantidas pela força vital de uma mente embrionária, estão conectadas à mente que exerce o comando, que é a mente encarnada, a mente do doente, a mente do enfermo, e muito mais facilmente esta mente recebe o processo de hipnose. Com mais propriedade operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares, para efeito de ajuste das províncias celulares. Então, as províncias celulares serão reajustadas pela hipnose estabelecida sobre essas mentes embrionárias dos corpúsculos do sangue. Aconselhável ao médium estudo da constituição humana, do corpo físico. Aconselhável ao médium ainda higiene espiritual, vigilância no campo de ação. Aconselhável ao médium sustentação de atos nobres, atividades limpas, com simplicidade e humildade. Aconselhável também aos médiuns o investimento cultural, ampliação de recursos de ordem psicológica.
ele deve ser um estudioso. O médium no futuro, nos centros espíritas do Brasil, eles serão grandes conhecedores do corpo humano e estarão sempre estudando o corpo humano, como ocorre hoje aos médiuns especializados do plano espiritual, que dão passes todos os dias, são especializados nisso e que estudam muito o corpo humano. Portanto, no futuro nós teremos os médiuns aprimorados que irão efetivamente começar a dar os passes como eles devem ser dados. Quer dizer, nós estamos apenas nos iniciando como elementos capazes de dar passes com o auxílio dos benfeitores espirituais e, de certa forma, se estamos predispostos a auxiliá-los, a contribuir no processo de cura desse ou daquele cidadão, eles aceitam a nossa participação. Falo isso porque, para que uma entidade espiritual obtenha uma cura através do passe, não necessariamente ele terá que recorrer à presença de um médium. Ele poderá obter essa cura, dependendo, evidentemente, da entidade, sem a presença de um médium. Os médiuns querem agir e estão certos em desejarem aprender a dar passes, eles aceitam, portanto, esta colaboração. Essas informações são transmitidas pelo nosso caríssimo André Luiz. O médium representa o magnetizador. O magnetizador, na figura que nós estamos vendo, é essa senhora que está aplicando o passe à criança que está deitada. A entidade que opera a cura, ela está do lado. Quer dizer, e o médium representa o magnetizador, estabelecendo-se o clima de confiança, surge a ligação socorrista. O clima de confiança é aquilo que deve existir em todo passe que estejamos aplicando. Aquele que está recebendo o passe, ele tem que ter confiança, acreditar e saber que irá receber a cura através daquele passista. Então, se havendo esta conexão, havendo esses conceitos colocados em prática, esta consciência que os próprios elementos que recebem o benefício devem saber, mais facilmente se obterá o resultado da cura através do passe. Através deste elo verte o auxílio espiritual. Os resultados dependerão dos créditos de um e de outro. Os resultados, se a cura é mais imediata, se a cura será prolongada ou menos prolongada, isso depende dos créditos tanto do passista quanto da entidade espiritual designada para operar aquele processo de hipnose. A intensidade do benefício aumentará na medida em que o doente estabelece atenção ao passe. E o benefício se melhora na medida em que o doente estabelece a atenção, acredita que irá receber a cura, esteja mais ou menos instruído e conectado diretamente ao processo de cura através do passe. O doente centraliza, desse modo, as próprias radiações sobre as células de que se serve em seu corpo. O doente centraliza, desse modo, as próprias radiações sobre as células de que se serve em seu corpo. O doente age de forma automática, à medida em que ele acredita que irá receber a cura, ele agirá desta forma. Lhes regula o movimento e corrige a atividade. Controla a manutenção de manifestações em normas desejáveis. Vertente do pensamento, forças magnéticas, controle da mente sobre o corpo, que é a vertente 2 do pensamento, que é esta que eu estou utilizando agora, porque as minhas emoções estão gerando ideias e sentimentos. Enquanto a vertente 1 ocorre no limite máximo de aceitação do passe. Assim ocorre a condensação das oscilações mentais
direcionadas à cura. E na medida em que há uma confiança do médium, aliás, do doente, a cura irá se processar, pelo menos teoricamente, irá se processar de uma forma mais desejada. Existe uma série de fatores que contribuem para isso. Portanto, não significa apenas este fato. Passe e prece. André Luiz, quando nos fala de passe, ele sempre coloca a palavra prece. O passe é um processo de hipnose, onde nós utilizamos o nosso desejo, a nossa prece. Porque nós, como seres humanos, como médiuns, não realizamos a cura, nós contribuímos para que as entidades espirituais operem a cura. Aplicável invariavelmente, sem contraindicação, das criancinhas aos velhos. Resultados menos expressivos em doentes adultos em estado de inconsciência por desajuste do cérebro. Pessoas que têm problemas de ordem cerebral, portanto, problemas de ordem física, sejam doentes mentais, estes seria até melhor não aplicar o passe, tá? Porque ele é um participante ativo do processo de cura que recebe através do passe. Em qualquer situação e em qualquer tempo, cabe ao passista ligar-se ao plano superior pela prece. A prece será sempre o elemento essencial no momento da aplicação do passe. Este é o final da segunda parte, e a terceira parte nós daremos em breve, tá? E será a terceira parte, tarefa do passe, procedimentos da espiritualidade. Muito agradecido a todos. Eu quero, antes de fazer o encerramento, falar um pouco aqui sobre o livro Corpo Sutil. Acho que muitos ou todos já conhecem o livro que nós estamos mostrando todas as vezes que comparecemos aqui para as palestras. Na verdade, não se trata de vender o livro. Ele não foi feito com esse objetivo. Mas é um desejo sincero nosso, tanto meu quanto da Rádio Fraternal, Rádio e TV Fraternal, de ver os nossos irmãos estudando. E por isso nós fizemos o livro, para facilitar um pouco desses estudos, porque interpretamos parte dos ensinamentos que foram trazidos pelo nosso caro André Luiz, do mundo dos espíritos, para a nossa sociedade espírita. Esperamos que aqueles que desejam o livro possam telefonar para a Rádio Fraternal, Rádio e TV Fraternal. Telefona e peça o livro. O livro será enviado gratuitamente, com a despesa apenas do correio, que talvez não atinja nem R$15. É muito barato. Estou muito agradecido a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.